Fala galera, voltando aí para gravar o segundo capítulo, né? Primeiramente pedir desculpa que eu não consegui lançar esse capítulo na semana passada em função do feriado e foi meio corrido aqui no estúdio. Então nós estamos hoje com o capítulo 2. Eu vou tentar, tá firmando aí para a gente conseguir fazer as nossas entregas do nosso curso pelo menos uma vez por semana, tá? Aqui já poder, nós vamos aqui no capítulo 2 aqui, né? Bonitão, você vê como é que tá interessante aqui agora. Eu vou explicar aqui passo a passo o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui a minha página da Rico, né? Ou seja, a Rico é uma das corretoras que eu falei, tem a Rico, tem a XP, tem a Clear, tem a Modal, enfim, tem uma infinidade de corretoras, eu falei para vocês no capítulo passado, e você vai estar escolhendo a corretora que mais você se identifica ou mais está relacionada também ao seu capital que você tem. Exemplo, a XP, embora seja uma boa corretora, ou seja, a gente não tem problema de travamento, de não entrar as ordens da gente, que acontece, por exemplo, na Clear, aconteceu muito isso semana passada, o pessoal reclamou muito, mas a Clear tem uma vantagem muito grande que ela não cobra, ela não tem taxa de corretagem, enfim. Então, para você comprar uma ação, você não tem custo. Então, aí você vai estar, quem faz as operações aí de forma moderada, né, que é o que no final desse curso você vai acabar entrando nesse universo, talvez esse tipo de velocidade ou tipo de estabilidade do sistema pouco importe para você, tá? Eu estou entrando basicamente aqui na Rico, especialmente aqui, aqui como vocês estão vendo eu não tenho nada, né? Não tem nenhum saldo, não tem um dinheiro, não tem nada, só para estar mostrando para vocês como é que funciona. Basicamente, você vai fazer uma transferência para uma conta no momento que você abre. No momento que você abre uma conta numa corretora, conforme já falei também no capítulo passado, você pode abrir em todas se você quiser, tá? Eu praticamente tenho, todas eu não digo, mas eu tenho umas 4 ou 5 aí só para conhecer exatamente o sistema e qual que eu identifico mais no que tange a layout, né? Ou seja, qual que eu tenho uma identificação melhor aqui para saber, para ser mais fácil para eu poder operar, entendeu? Eu sinto qual que eu fico mais à vontade para poder estar operando nisso aqui. Então, basicamente aqui, ó, eu vou estar entrando só no Home Broker, só para dar uma ideia. Nós vamos estar aprofundando isso mais para frente, tá? Eu vou estar mostrando detalhadamente como é que funciona esse home broking. Hoje eu só vou dar uma passada para a gente poder entender os elementos que eu vou estar passando nesse curso. Basicamente aqui, ó, tá muito pequeno aqui, mas cada uma dessas aqui são aquelas siglas que nós vimos. Essa aqui, por exemplo, a primeira, embora tá pequenininha, é Petrobras, depois tem a Vale, tem o Itaú, tem o Bradesco e tem a Petro 3. Tá? Então, assim, basicamente, teoricamente, isso aqui só para você entender de maneira bem simplificada, tá? Eu vou estar mostrando isso aqui depois, passo a passo, e nós vamos fazer juntos. Então, recapitulando que eu acabei indo rápido aqui. Primeiro, você vai abrir a conta numa corretora, se você não quiser fazer a operação pelo seu banco. Eu sempre sugiro as corretoras, porque as corretoras não cobram uma taxa de 0,5% para operar, para você fazer compra. Normalmente, quando as pessoas operam pelo gerente do banco ou pela mesa, que eles chamam mesa de operações do banco, o banco cobra 0,5% do valor que você tem. Exemplo, se você vai investir 100 mil reais, você vai pagar 500 reais para a pessoa fazer uma operação para você. Então, é importante que você abra uma conta, igual eu tenho aqui na Rico, por exemplo, aqui que eu acabei de mostrar lá. Eu tenho essa conta na Rico, é uma conta que, na verdade, eu nunca utilizei ela. Então, não tem problema nenhum você abrir lá, você já vai vendo as informações, vai estar ambientando. Eu nunca coloquei R$1 nessa conta. Então você pode abrir conta em todas as corretoras, Clear, XP, Modal, enfim, uma outra infinidade de corretoras para você ver qual, né, você vai descobrir com o andar da carruagem aí qual que é a ação, qual que é a modalidade que você vai querer operar, e a partir disso você vai estar definindo qual a melhor corretora. Eu fiz a opção pela XP porque eu mexo com valores mais altos. Então a XP ela tem a estrutura dela, vamos falar assim, para as operações, para quem quer operar na hora, rápido, não quer nenhum tipo de travamento, ela é melhor. Mas em contrapartida, ela também você paga, acho que de 13 a 18 reais, dependendo aí do que você for fazer por operação. Então, assim, basicamente, quem faz operação muito alta, esses 13 reais não tem importância nenhuma. Ele quer comprar e vender no preço
objetivamente que ele está colocando lá na plataforma, que nós vamos ver que as plataformas, que pode ser essa do Home Broker aqui, conforme eu mostrei para vocês, né? Ou seja, isso aqui eu estou num computador normal, tá? Você abre esse Home Broker, teoricamente você vai vir aqui, por exemplo, ó, e vai abrir esse quadradinho aqui, você clica aqui. Todas as plataformas têm mais ou menos a mesma estrutura dessa online, tá? Então, supostamente, você vai vir aqui e vai escolher qual ação, qual papel que você quer comprar, né, a quantidade, o valor de mercado dele aqui, e simplesmente botar aqui o preço que você quer pagar e enviar. Então vira uma ordem de compra, tá? Eu estou mostrando isso aqui, nós vamos passar muito superficialmente nisso aqui hoje, mas é só para dar uma ideia como é que funciona exatamente. Nós temos em paralelo a isso também, ó, esse aqui já é um software mais modernoso, que é o Profit Chart, né? Que eu uso aqui na XP, que aí ele vai dar todos esses elementos aqui, que é o book de ofertas, né, os gráficos, que eu vou estar explicando exatamente como é que funcionam os gráficos, vou estar detalhando mais para frente qual que é a diferença do investidor técnico, né, e o investidor fundamentalista, vou estar explicando como é, o que é um candle, como é que funciona, tudo bonitinho. Eu só coloquei aqui isso aqui hoje, só para você dar uma entendida basicamente como é que você vai operar. Ou você vai operar, né, voltando aqui para o site aqui, ou você vai operar pelo site aqui, sem ter um software especificamente, você pode simplesmente, e a maioria das pessoas vai acabar operando por aqui, tá? Eu vou dedicar um capítulo mais para frente, quando vocês já estiverem sabendo mais, exatamente fazendo as compras aqui para você ver e você poder fazer as escolhas e a sua compra depois aí com mais tranquilidade. Isso aqui é mais só para dar um exemplo mesmo hoje, tá? Então, o que acontece? Voltando aqui, ó, vamos lá para o capítulo 2 aqui, como realmente funciona. A ideia disso aqui era exatamente eu estar mostrando para vocês, de uma maneira muito simples, né? Não vamos operar ainda, porque a gente ainda não tem condição de operar. Era só dar uma ideia para você por onde você vai fazer. Então, o primeiro passo para a gente ficar até aqui, para a gente não confundir. Procure aí, seja XP, seja a Clear, seja todas essas outras que eu já falei, ou até a mesma Rico que está aqui no site, que eu coloquei ela especificamente, para eu não poder abrir, porque se eu abrir a minha conta da XP aqui, eu vou ficar exposto com meus valores, eu acho que, né, não é adequado. Só por isso que eu escolhi a Rico. Então, assim, primeiro passo, escolha e abra uma conta, não tem custo nenhum, não paga assinatura, não tem problema nenhum, a qualquer tempo você pode fechar, abre uma conta numa corretora para você começar a entender o processo, tá? Que aí você vai acompanhando aqui as nossas aulas e vai estar começando a mexer lá. Se você quiser, a princípio, não precisa transferir nenhum dinheiro para lá, só para você poder estar começando a mexer com isso, beleza? Então vamos lá. Quais os tipos de investidores que tem? Vou até colocar aqui no 3 aqui, ó. A gente tem o day trade. O que é o day trade? Day trade, basicamente, é quem fica comprando e vendendo ação todos os dias. Aquele cara que compra uma ação da Petrobras de manhã e vende ela de tarde, ou compra um fundo de manhã, uma ETF e vende de tarde. Isso é muito comum, mais comum no pessoal que mexe com day trade, é estar mexendo com mini índice, que eu vou estar explicando o que é. Então vamos lá, nós temos day trade, temos swing trade. Qual que é o perfil do swing trade? Tudo em inglês, isso é um saco, né? Diga de passagem, né? Swing trade é aquela pessoa que compra, ela não vende no mesmo dia, né? Ela basicamente ela compra com a ideia de vender no curto prazo. Então ela compra hoje, se chegou, por exemplo, estabeleceu, comprou a ação por 10 hoje, ela chegou em 10,30, ele vai ganhar 30 centavos por ação ali, por exemplo, ele vai e vende. Então, ou seja, ele tem um alvo menor, né, mais próximo, num prazo menor, tá? Então esse seria o swing trade. O position trade já é um personagem que ele tem uma curiosidade que é o seguinte, ele é um personagem, é um investidor que ele compra com alvo num tempo normalmente mais longo, 1 ano, 6 meses, 1 ano, enfim, ele não tem uma necessidade igual o swing trade de estar comprando e vendendo essa ação no curto prazo. Ele trabalha com um prazo maior, por exemplo, ele compra a ação por 10 e quer vender ela por 13. Vamos parar para pensar. No dia que ela chegar a 13, isso aí independe do prazo, por exemplo, daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, a minha impressão não é essa nomenclatura exata que o pessoal usa. A impressão que eu tenho, a característica principal do position trade é aquele que estabelece um alvo para poder fazer a sua venda. Ó, comprei por 10 e só vendo por 13. Chegar daqui 6 meses, 1 ano, eu vou vender. E por último aqui, ó, só para a gente fechar, a gente tem o buy hold, né? Buy hold, basicamente, é aquele que fica comprado. O cara compra a ação e deixa ela guardada lá e a ideia do buy hold, a princípio, é que ele vai comprar e nunca vai realizar essa venda. Ou seja, vai ficar aí por 10,
15, 20, 30 anos, né? Então, ou seja, ele compra e vai acompanhando e pegando todo o lucro dessa empresa que ela vai subindo. Às vezes, e tem casos, você pega, por exemplo, de investidor que comprou a ação da Petrobras a R$ 3, né? Ou seja, a R$ 1, isso há 15 anos atrás. Então, ou seja, já tá R$ 20 a ação. Então, assim, essa é uma característica do buy hold, é aquele que compra isso como teu investimento. Ele não compra pensando em vender, tá? Então vamos lá, uma coisa que eu prometi na semana passada foi exatamente falar o seguinte, os custos das operações. Eu vou passar, eu falei superficialmente e acabei não aprofundando. A gente tem o emolumentos e a taxa de liquidação, que é uma coisa que a B3 que cobra da gente, né? Então a taxa é mais ou menos 0,030. Então é um valor assim que, embora quando você vai fazendo muitas operações, para quem faz day trade aí, isso começa a ficar importante esse valor. Mas para quem compra ações, ou seja, que seja no swing trade, no position ou no buy hold, esse valor não tem muita importância, né? Voltando lá, ó, a gente tem a custódia. O que é essa custódia? Custódia é o seguinte, antigamente a corretora, a B3, cobrava, a B3 não, a corretora, um valor para poder ficar, teoricamente, guardando a sua ação, né? Isso acabou, isso não tá, ninguém usa mais. E a corretora que te cobrar isso, infelizmente, não opera com ela não, porque isso já está fora de moda. Isso é igual calça de boca larga, entendeu? Para quem paga a corretagem, né? Ou seja, por exemplo, a XP paga lá R$ 13 ou R$ 18, vai pagar por operação aí 9,65% sobre o valor da corretagem. Então, digamos que pagou R$ 13, vai pagar aí um e pouquinho de ISS. Eu estou passando geral todos os custos só para você poder entender. E o imposto de renda de 20%, tá até invertido, tá errado aí, eu coloquei errado aí. Mais uma vez, hein, Nicias? Eu errando aí, ó. Na verdade, o imposto de renda é o contrário ali, ó. É 20% para operações diárias e 15% para operações com prazo superior a um dia. O que significa isso? Vamos parar para pensar. Você comprou a ação por R$ 10 de manhã, ela subiu para 11, o que vai acontecer? Se você vender no mesmo dia, você vai pagar, o Estado vai ficar com 20 centavos do seu lucro. Você vai pagar 20% sobre o que você ganhou, né? Então, se você ganhou R$ 1, o Estado vai, infelizmente, ir lá e tomar de você lá os 20 centavos. Para quem faz operação com prazo superior a um dia, exemplo, você comprou a ação hoje por R$ 10 e amanhã ela chegou a 11 e você vendeu, a partir do segundo dia você começa a pagar só 15% de imposto de renda. Né? Então o que significa isso? Você ganhou R$ 1, você vai estar pagando aí, em vez de 20 centavos, você vai estar pagando 15 centavos de imposto de renda. Os custos são esses. Mais uma vez eu me desculpa aí, o Nicias vai puxar minha orelha, né, Nicias? Tá, mas só que aí não está com erro, tá? É invertido. Então, basicamente, são esses custos que você tem aí, ó, 0,30 do valor que a B3 cobra, que é emolumentos e liquidação. Você tem custódia, que era uma coisa que era cobrado, mas hoje te afirmo, se a corretora que você estiver escolhendo tiver custódia, que é tipo para ela ficar guardando as suas ações, né? Vai a merda, isso não existe mais. E você tem o imposto de renda sobre operações diárias, que é 20%, embora está errado aí no quadro, e 15% acima no dia seguinte. Tá? Eu até deixei aqui em vermelho, eu vou colocar aqui para vocês verem lá, 20%, compra e vende ação no mesmo dia, tá? Tipo de investidor, day trade. Esse cara, basicamente, gente, é o seguinte, todo mundo começa, você vai ver muito na internet aí, os vendedores de curso aí, falando em mini índices, que eu vou estar explicando basicamente aí, que é as pessoas que ficam operando o dia inteiro. A gente, além do estudo que a gente teve, que a Fundação Getúlio Vargas fez, que quem faz esse tipo de operação, de uma maneira ou de outra, acaba perdendo dinheiro, isso é verdade. Eu, por exemplo, alguns anos que eu já estou mexendo com isso, eu conheço grandes investidores e tudo, nunca conheci uma pessoa que mexesse com mini índice ou índice futuro que realmente tivesse ganhado dinheiro e ficado uma coisa consolidada. Eventualmente, essas pessoas, eu vou mostrar, inclusive no final do nosso vídeo de hoje, uma operação de mini índice para explicar para vocês como que funciona, mas basicamente é o seguinte, é um jogo com... Como é que tem até um termo que o pessoal usa que eu acho interessante, é um jogo com final zero. Basicamente é o seguinte, é igual como se fosse no cassino, ou seja, a banca aí, quem vai ganhar? As corretoras vão ganhar,
a B3 vai ganhar, o Estado vai ganhar com os impostos todos que você vai pagar, eventualmente você ganha um dinheirinho, ou seja, eu vou explicar como é, você ganha um dinheirinho, fica empolgado e no dia seguinte você devolve esse dinheiro. Então, basicamente, quem faz essas operações de day trade ou são pessoas muito especializadas, pessoas essas que inclusive eu não me enquadro. Eu acho que o operador de day trade é um cara, os que tem aí, de banco, que opera algumas coisas, inclusive por alguns outros motivos que não é simplesmente a rentabilidade, são pessoas muito técnicas. E o usuário amador, vamos chamar assim, embarcar nessa onda de estar querendo mexer com day trade, a princípio todo mundo acaba mexendo, começa a achar que isso que eu estou falando é bobagem. Eu mesmo passei por isso, né? Ou seja, então a gente começa mexendo, ganha lá umas 3, 4 dias e tem uma regra que é curiosíssima, é o seguinte: todo mundo que começa a mexer com a operação, na primeira semana ganha dinheiro e fica empolgadíssimo. E na semana seguinte perde tudo. É uma regra que vocês, se continuarem mexendo, ou seja, se forem para esse caminho, vocês vão conhecer o que realmente é arriscado no mercado de ação. Então, assim, é preciso que, se você quiser, você pode até brincar aí no modo demo que algumas plataformas têm, com mini índice, mas a ideia é que você seja realmente um investidor que tenha, pelo menos, que comece a partir do swing trade para você conseguir, mesmo porque o investimento, investir na bolsa, você tem que entender como uma coisa paralela. Dificilmente você vai conseguir investir na bolsa e isso se tornar a sua principal atividade. O importante é que você conheça um pouco do mercado e consiga pegar o dinheiro que você tem, que você ganhou trabalhando, e consiga investir melhor. A ideia do investidor da bolsa, pelo menos a princípio, no modo inicial e básico, é o que nós vamos tratar aqui. No modo avançado, eu vou mostrar para vocês aqui como que algumas pessoas operam de maneira bem agressiva, e aí você vai decidir se eu eventualmente até faço esse tipo de operação, mas eu não indico. Porque quando dá errado a gente perde muito dinheiro. Então assim, ganha, mas ou seja, quanto maior o lucro, maior o risco. Mas aí deixa para você evoluir nesse processo, tá? Então voltando aqui para o gráfico, lá, o day trade é quem compra, ou para o gráfico não, para a telinha aí, quem compra e vende ação no mesmo dia, paga aí, já tá certo, viu? 20% de imposto sobre o lucro. Repetindo, se ganhou R$1, vai pagar 20% aí de imposto de renda. Uma coisa que é importante é o seguinte: eu conheço muita gente que não está pagando. Eu eventualmente faço muitas operações, eu tenho até um programinha que cuida disso para mim, nós vamos ver também mais para frente, porque eu faço uma infinidade de operações, então eu preciso ter isso. Quando você deixa de pagar, as multas são altas, tá? Então não fica achando que você vai fazer esse tipo de operação e não vai recolher esses 20% do lucro, não, porque a Receita está montando em cima mesmo. Então, basicamente, continuando aí, o day trade é que faz esse tipo de operação no dia. O swing trade, basicamente, vai ser, na minha opinião, o melhor caminho para você que está começando aí, poder fazer algumas operações só para estar entendendo como é importante que você compre e venda, porque por mais que depois a médio prazo você se torne um position, um buy hold, que nós vamos ver mais para frente aqui, que é pessoas que compram há mais tempo, é importante que você compra e venda algumas vezes, ainda que ganhando pouco, enfim, só para você entender como é que funciona esse processo. Então, o swing trade, repetindo, é aquele que compra a ação hoje. Na verdade, ele não precisa de estar vendendo essa ação hoje. Então, ele compra hoje com um objetivo curto, sei lá, de 0,5%, 1%, e às vezes esse alcança aí com 3, 4, 5 dias, uma semana esse resultado, ele vai e vende. O nome deste tipo de investidor é chamado de swing trade. Depois, conforme repetindo, a gente tem o position trade, que é aquele que compra e vende ações em tempos mais longos com objetivos definidos. Citei também como exemplo, só repetindo, comprou a ação por R$10 e supostamente só entrega ela, só vende a partir do momento que ela chegar a 13, 15, aí cada um define o alvo. E, por fim aqui, o buy hold, que é aquele que teoricamente vai trabalhando em outra atividade, acredita na empresa a longo prazo. Isso aconteceu muito e foi muitas e todas para quem comprou Google, por exemplo, né? Tem casos aí de pessoas que compraram aí ações da Google aí no começo e foram comprando ao longo do tempo e ficaram milionárias com essa decisão acertada de comprar ação. Então, basicamente, o buy hold é a pessoa que trabalha com outra atividade, acredita no mercado a longo prazo e sai comprando ação para definir, para ter essas ações como um patrimônio futuro de aposentadoria, por exemplo, tá? Então, ou seja, vou mostrar aqui agora
quais os tipos de papel eu posso comprar? Papel, que a gente chama objetivamente, seriam as ações, né? As ações ou ETFs, é o que eu vou falar aqui agora. Gente, eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte. Quais tipos de papel que eu posso comprar? A gente, principais aqui, são índices, que eu vou explicar agora detalhadamente, né? São as ações de empresa, que eu já falei, Petrobras, enfim, e as ETFs também. O que são as ETFs? As ETFs são os fundos que você pode estar comprando, que ele é precificado na Bolsa de Valores, que você pode estar comprando, por exemplo, deixa que eu vou explicar daqui a pouquinho para não ficar tumultuado para vocês. Vamos primeiro índice. Índice futuro, gente, é uma coisa que é o seguinte, isso basicamente, índice futuro e dólar futuro, o índice futuro, na verdade, você não precisa ter o dinheiro para comprar um índice. Não é igual o papel, a Bolsa de Valores, que você vai lá e compra a ação por R$10 e ela passa a ser sua, aquela ação, né? Ou seja, você comprou ela por 10, você tem lá, a B3 te dá, inclusive, um documento que ela vai mandando os relatórios para você aí mensalmente, e você tem um documento. O índice, na verdade, você compra a variação. Eu vou dar uma agarradinha nesse processo aqui para você poder entender o que é variação. Por que acontece? Você compra a variação desse índice. Exemplo, tanto de dólar, tem uma opção de índice aí, mas nós vamos ter só ao mini índice, ao dólar futuro, para ficar mais fácil, tá? Você compra a variação, que é o que eu estou falando. Todos os dias, vamos pensar que o mini índice hoje, aqui, ó, vamos lá, deixa eu abrir ele ali, só para a gente ter uma ideia de como é que ele está hoje, o índice futuro lá. Ó, ele tá agora, especificamente, ele tá... Opa, cadê ele aqui? Nem tô vendo o preço dele aqui, ó. Ele tá aqui, ó, 90.920, que tá o mini índice. Então, teoricamente, você vai comprar o quê? Você não compra ele, porque ele custa 90 mil cada um. Você não tem 90 mil. Então, para você comprar um índice, seria 90 mil reais. Então, o que você pode? O que a corretora te permite? Ela permite você comprar a variação. Exemplo, você comprou lá, ela está 90 mil. Você compra por 90 mil aquela posição de 90 mil. Digamos que ela suba para 90.200. Ou seja, ela subiu 200 pontos. Teoricamente, você teria aí valorizado em R$200 o seu dinheiro. Vamos lá, vou repetir. Entendeu como é que funciona? Você compra a posição que ela está. Você comprou a posição 90 mil. Ela chegou na posição 90.200, logo você tem R$200 a mais, ok? Se você sair, vender, você ganhou R$200. No fundo, você saiu da posição e a diferença entre a posição que você entrou e a posição que você saiu deu 200 pontos, que especificamente é em nenhum papel, você comprando um índice, teoricamente, uma variação dele, você ganhou 200 pontos, que nesse caso, estou fazendo redondo aqui para você poder entender. Você ganha R$200. Ah, mas eu posso comprar comprar a variação de 90 mil, sendo que eu tenho R$1.000 na minha conta só lá dentro da corretora? Pode. Digamos que você comprou por 90 mil, né? Ou seja, comprou o índice lá. E aí ele foi para 90.200, foi ótimo, você ganhou 200 pontos e R$200, vendeu lá, beleza, sua conta de 1.000 passou 1.200. Qual que é a pegadinha aí do malandro nessa história? Como você está trabalhando com variação, digamos, por exemplo, esses dias que teve queda brusca aí, né, que foi uma queda horrorosa aí que aconteceu aí, ó, o que acontece basicamente? A ação vem, estava 90 mil lá, deixa eu até botar aqui nessa câmera aqui para você poder chorar. Acabou que estava lá em 90 mil, tinha R$1.000 na conta, vamos pensar, até exagerar, tinha 10 mil na conta, comprou um índice lá por 90 mil, aí deu aquela confusão lá do coronavírus, de cara ele já caiu 10%, o cara tinha 10 mil na conta, ou seja, ele caiu 10 mil pontos. 10 mil pontos significa R$10.000. O que a corretora faz? Automaticamente ela vende e você perdeu os seus R$10.000. Por isso que eu acho que é importante você não está focado nessa coisa de mini índice, mini dólar, né? Em dólar, índice futuro ou índice do dólar futuro. Isso, no meu ponto de vista,
é um tipo de operação para quem é muito avançado, e mesmo avançado leva ferro, e quando os ferros vêm, são cada ferro bonito em função disso. Porque no fundo, mas por que as pessoas compram isso então? Elas compram essa variação do índice exatamente, hipoteticamente, se ele comprou um índice por 90 mil e ele subiu para 100 mil, por exemplo, ou seja, subiu 10%, ele com R$1.000, ele tem a possibilidade de ganhar 10 mil. Só que aí volta para aquela história. Quanto maior a possibilidade de lucro, maior o risco, né? Do mesmo jeito que ele pode perder 10 mil, conforme eu falei, ele pode ganhar 10 mil subindo. Mas aí entra num ambiente que ele foge de tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa entender e quebrar esse paradigma, e o mini índice e o mini dólar dão muito essa ideia, que bolsa é jogo. Ou seja, quem está mexendo com índice de maneira geral está sujeito a perder esse dinheiro, sim. Por isso que é importante você perceber que o investimento, estou contando aqui para vocês o que não fazer. Ou seja, se você vier a decidir em mexer com índice futuro ou de alguma ordem, você vai ter que ter lá na frente. Inclusive você vai estar, eu acho que já nem mais aprendendo comigo. Você vai ser possivelmente alguém que vai estar me ensinando, porque realmente eu não conheço ninguém que deu aula aí. Fica esses caras aí vendendo curso. Volto a repetir, o nosso curso aqui é gratuito. A turma que está vendendo curso para estar operando mini índice, não tenha dúvida que não ganha dinheiro, porque se ganhasse, não ia estar fazendo curso aí cobrando dos outros, né? Ou seja, eu não preciso vender curso para vocês. Eu não tenho a perspectiva aqui de ganhar dinheiro com isso. Eu já ganho dinheiro com meus investimentos. Eu só estou passando um pouco aqui, porque realmente eu fico indignado com essa loucura que virou esse negócio de vender curso para investir na bolsa. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, basicamente é o seguinte, vocês entenderam? Repetindo, no fundo você compra a variação. Você compra a variação e para isso você precisa ter uma garantia. Qual que é a garantia? Ó, comprei um índice lá por 90 mil e eu tenho R$1.000 na minha conta. O que que acontece? Se ele for de 90 para 91 mil, joia, você ganhou R$1.000, passou de 1.000 para 2.000. Se ele descer de 90 para 89, o que que vai acontecer? Até um termo que eu vou usar aqui no PowerPoint da frente aqui, a corretora simplesmente vem e encerra a sua posição, porque você só tinha R$1.000 de garantia, né? Então, ou seja, todos os dias as operações de índices futuros são operadas, e se o gráfico, se o valor da posição que você entrou tiver acima, você vai receber esse crédito na sua conta. Se o valor da operação na hora que terminar o dia tiver abaixo, ele também vai retirar esse valor da sua conta. Por isso que está escrito aqui, ó, é necessário você ter garantias, né, do risco. Então, no fundo, você está como se fosse alugando. Você compra só uma posição e se ela subir, você pega esses pontos que você ganhou e transforma isso em rentabilidade sem você ter dinheiro. E se cair, você faz isso, tá? Normalmente, para você operar índice futuro aí, a corretora ela te dá mais ou menos uns 70% do que você tem de saldo lá. Exemplo, se você tem R$1.000, você vai ter R$700 de suposto valor de variação. Exemplo, você comprou por 90 mil, aí a ação vem, tá 90, o índice está 90 mil, ele vai cair para 89.500, por exemplo, né? Digamos que ele cai isso. Então, teoricamente, você estaria perdendo 500. Aí o seu saldo lá está garantindo, porque você ainda tem R$1.000 lá, né? Então, caiu para 500. Ela vai, não mexe, não. Depois ela vai e sobe, vamos pensar, porque fica... Eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês aqui. O negócio é uma loucura aqui, essa história de mini índice. O gráfico subindo e descendo assim. O pessoal tenta arrumar uma lógica para isso, mas é realmente uma fábrica de doido mesmo. Então, teoricamente, esse variou para baixo aí, ela vai considerando o saldo que você tem lá. No momento que a queda começa a atingir o seu saldo, que supostamente é a sua garantia, já falei antes, a corretora vem e ela exerce, ela vai e vende a sua posição, porque você não tem mais garantia, né? Se passar de 700, normalmente é 70%, igual eu coloquei aqui, ela vai e vende a sua posição ali, porque se ela cair para 85, você ficaria devendo ela, por exemplo, R$4.000, um exemplo. Então é por isso que ela vai e zera a sua operação. Então eu até coloquei esse termo aqui, entre aspas, aqui,
É exatamente por isso, estopa. Ela vem dar uma estopada na turma aí, tá? Mas basicamente isso aqui eu só estou explicando que é a coisa que você mais vai ver na internet. E por que eu estou explicando isso? São os vendedores de índice futuro aí que ficam oferecendo cursos para você ganhar 1% ao dia. Não caiam nessa, porque isso é como pirâmide. Você vai levar sua fé, tá? Então por isso. A segunda, voltando agora para as coisas que interessam, é a gente comprar as ações. Aqui eu vou deixar 3 exemplos aqui, que é onde você realmente compra a quantidade de ações compatível com o seu dinheiro, né? Para fazer até mais uma correção, eu não falei do mercado fracionário e não vou continuar falando, porque existe uma possibilidade de você comprar uma fração de uma ação. Aí já começa a fazer um desdobramento que eu não acho que é oportuno. Então, ou seja, ações de empresa, você pode ir lá e comprar, além dessas 3 que eu coloquei aqui, que eu acho que são 300 ou 400 ações que tem aqui na Bolsa de Valores. Coloquei as ações que basicamente, vamos parar para pensar, hoje a Petrobras está em torno de R$20. Você vai lá e você tem R$200, né? No caso é 100, vai ser... R$2.000, você vai lá e compra a ação da Petrobras. Você compra um lote de 100 ações, conforme eu disse no primeiro capítulo do nosso curso. Os lotes convencionais são de 100 ações. Você pode comprar da Oi, que foi onde eu dei lá o exemplo. Inclusive, na semana passada a Oi estava 80 centavos, agora já chegou a R$1. Ou seja, quem comprou Oi ganhou quase 30% aí, tá, gente? Numa semana. É muito interessante isso aí, precisa dar uma olhada aí. Só para você entender como é que esse mercado, eventualmente, eu até estou ganhando isso, mas isso não gera empolgação nenhuma em mim. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, basicamente, você vai ter essas ações de empresa, que tem a Oi aqui, eu coloquei essas 3 mais a título de exemplo. Para que eu coloquei esse exemplo aqui? Vocês devem se perguntar por que essa Petrobras tem essa sigla Petro 4, né? E algumas aqui, a Vale, por exemplo, tem a Vale 3, né? Isso é uma pergunta, eu estou respondendo porque a turma sempre faz essas perguntas para mim. Basicamente, deixa eu voltar ali que eu coloquei e tirei. As ações com final 3 são as ações ordinárias. Teoricamente, elas dão direito a voto, ou seja, você pode, supostamente, estar decidindo os rumos que essa empresa vai tomar. Basicamente, as ações que têm o final 4 são as ações preferenciais. Essa, na verdade, você não tem poder de decisão, supostamente poder de decisão para dentro dessa empresa. Lembrando que na 3, tá, gente, só para ver, não imagina você aí que você vai comprar aí um lote de 100 ações da Petro 3 aí e vai ligar para lá falando com eles para eles mudar a marca ou mudar qualquer tipo de operação, que isso não vai acontecer. Basicamente, quem possui um valor, que aí eu não vou entrar dentro, que tem importância dentro da quantidade de ações de final 3, ele começa a participar aí das decisões. Não é para gente aqui que está na ponta, não. Você até tem um canal de comunicação, mas não representa nada, a não ser que existe, inclusive algumas associações, pessoal que junta para poder tomar algumas decisões. Basicamente, então, para a gente não ficar aprofundando nisso, ações que terminam lá a sigla, né, Petro 3 e Petro 4, basicamente, quem tem a 3, supostamente tem poder de votar nas decisões que essa empresa vai tomar. Então, isso aí, pessoal, normalmente elas têm menos liquidez, tá? Quando tem a 3 e a 4, tem algumas empresas que só tem 3. Só lançam porque a empresa pode lançar ou só ordinário ou só preferencial quando ela vai lançar. E tem algumas empresas, como o caso da Petrobras, que tem a 3 e a 4. E a preferencial, que é a 4, ela basicamente... Teoricamente não, ela acaba dando um percentual maior na divisão lá do lucro, do juros sobre capital, dividendos. Então, normalmente a 4 ela entrega uma rentabilidade para quem quer receber aí, está preocupado em receber dividendos. Então, isso é uma boa resposta aí. Basicamente, tem a sigla que começa no meio no começo da ação lá, que normalmente lembra, Petro, no caso da Vale, é Vale 3, Suzano, né, SUSB B3, tem algumas que ficam meio fora assim, mas a ideia é estar tentando ligar essa sigla ao nome da empresa, com esse final 3 para fixar aí, são as ações ordinárias que têm direito a voto, e a 4 são as ações preferenciais que basicamente você está pensando, teoricamente, em estar recebendo mais dividendos, tá? E por último, a terceira modalidade, só para repetir, eu falei dos índices, que na verdade você não compra o índice, você compra a variação. Falei das ações, que você compra a ação mesmo, como você compra um telefone, alguma coisa que você tem a posse daquelas ações, que é a segunda modalidade. E a gente tem os ETFs aí, que é o Exchange Trade Funds, né? Que é, na verdade, um conjunto, é um fundo
que opera na Bolsa de Valores como se fosse uma ação, ou seja, ele tem uma cotação, e é um fundo que normalmente mira, por exemplo, o BOVA11, que é o que eu vou falar aqui, ó, ele reflete a performance do Ibovespa. Então, ou seja, em vez de você ficar comprando uma ação específica da Petrobras ou da Vale, você quer acompanhar um índice geral que é o Ibovespa, né? o Ibov, você quer acompanhar ele. Então aí você compra teoricamente, esse fundo ele tem proporcionalmente a mesma quantidade de ações da formação do índice. Então ele acaba refletindo, ele acompanhando o índice da Ibovespa, ou seja, se o índice está subindo muito, em vez de você ficar comprando só um papel especificamente, você pode ir lá, em vez de comprar Petrobras, eu quero acompanhar o fundo Ibovespa. Então esses fundos normalmente, o valor do Ibovespa, então esses fundos normalmente tentam replicar basicamente o valor, a oscilação da cotação geral, aquilo que a gente ouve no jornal, hoje a Ibovespa subiu 5%, hoje ela caiu 5%, enfim, esse fundo BOVA11 é um fundo como se fosse esses fundos de investimento que você deve já ter conhecido aí no seu banco aí, onde ele vai ter, só que nesse caso aqui ele tenta acompanhar. Para citar um outro exemplo, para ficar mais claro, de ETF, a gente tem também o SMAL11, que é um fundo que tenta copiar a relação das small caps. O que é small caps? São as empresas menores dentro da Bolsa de Valores. Tá? Então, ou seja, eu quero investir em empresas que estão crescendo. Então, você tem um fundo de investimento, que é uma ETF, ou seja, qual que é a diferença da ETF para um fundo desse aí que você compra uma cota fora? A ETF, você pode negociar ela como se fosse uma ação, ela tem uma cotação e está disponível lá no home broker ou no aplicativo para você poder fazer as operações disso. Então, por isso que é a diferença. É um fundo que você consegue comprar ele como se fosse uma ação. Ele tem uma cotação diária e está ali com o pessoal comprando e vendendo ele na Bolsa de Valores. Então, basicamente, são essas três modalidades que a gente tem de papel. Recapitulando, que são índices futuros, que são mini índice, índice e índice futuro de dólar e mini índice de dólar. Então, ou seja, e outros aí que tem. Estou me aprofundando só nos principais. Você tem a possibilidade de poder comprar as ações, que é o que eu faço, tá? Dicas de passagem. E também, para quem está começando, por isso que eu coloquei os ETFs, para você não correr muito risco de comprar uma empresa e ela cair muito, você poder comprar o BOVA11 ou o Small Cap, se você tiver uma visão mais agressiva, é o melhor caminho se você quer investir na Bolsa de Valores de maneira genérica. Em vez de você ir lá e comprar um monte de papel que você não conhece, se você acredita que a Bolsa de Valores vai subir, você pode comprar, por exemplo, o BOVA11, que é esse que eu coloquei aqui, vou até voltar lá, ó. O nome dele é BOVA11 mesmo, igual está escrito aí, que você vai estar comprando a variação da Bolsa de Valores, ok? Uma outra coisa que eu acho que é importante aqui, a gente falar para terminar, eu vou até voltar aqui nesse programa, que já está ficando um pouco longo, mas é porque o assunto realmente, gente, é muito denso, tá? É um assunto que é muito denso, então assim, é impossível eu tratar ele. Por exemplo, a cada dia, né, no segundo capítulo, eu já dei uma engrossada no tema aí, né? Então, assim, só para voltar aqui para vocês ficarem aqui com um gostinho de quero mais, aqui, ó, isso aqui é um índice futuro, tá? Um gráfico de 5 minutos. Lá para quarta, quinta aula, eu vou estar explicando como é que funciona esses gráficos aqui, o que é o candle, como é que são as figuras. Eu vou dar até uma adentrada aqui na questão do análise técnica, para vocês darem começar a entender esse processo aí. Eu vou estar gravando ainda essa semana, a gente já está no final desse curso, porque realmente foi muita informação. É muito importante que você assista e assista novamente. Assiste uma vez esse vídeo, tenta digerir tudo que eu falei e assiste de novo para você poder entender. Se você tiver dúvida, volta lá no primeiro capítulo, que embora esse segundo capítulo eu comecei a ficar mais técnico, inclusive apresentando dados mais técnicos, ou seja, eu estou fugindo daquele assunto coloquial, mas é que eu preciso entrar no assunto com vocês. Então, assim, assiste esse vídeo, dá um tempinho, se for o caso, assiste de novo. E para você começar a entender, eu não tenho como fugir das coisas mais complicadas, porque realmente tem algumas coisas que são complicadas. Eu estou tentando simplificar o máximo possível. Para finalizar também, eu queria agradecer as pessoas, inclusive, não sei se vou falar correto, acho que foi Luciene que mandou uma mensagem lá. Desculpa não responder a sua mensagem, Luciene, uma semana passada, ou melhor, normalmente assim eu sempre vou falar no curso, não vou responder lá no YouTube mesmo não. Agradecer, mas também o Inicias, que está sempre aí, me mandou umas mensagens. Obrigado aí pelo apoio que você está dando aí.
aí. E é isso aí, nós vamos terminar esse curso por hoje, parar por aqui. E eu quero ver se na quinta-feira eu consigo fazer mais um capítulo para vocês. E vou tentar ser mais suave, porque eu sei que hoje foi um pouco mais pesado aí, foi um pouco mais longo e mais denso de conteúdo. Mas assiste de novo, né? Ou seja, assistiu, não entendeu alguma coisa, volta aí no seu YouTube aí e vamos trabalhar as dúvidas no próximo capítulo. Tá bom, galera? Obrigado para quem assistiu aí. Valeu, até quinta-feira. Depois do nosso programa Investindo na Bolsa, eu vou estar lançando o terceiro capítulo. Um abraço, até lá.